Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico em Alta. Eu sou Luiz Duarte, eu não sou médico, mas ele é. Estamos aqui com o Dr. Celso Fukuda, ele é médico ginecologista e mastologista com atuação na saúde da mulher, mastologia e tratamento de doenças ginecológicas. Ao longo de sua carreira, atua em diferentes frentes da medicina, incluindo prevenção, diagnóstico, cirurgia e acompanhamento de pacientes. Um verdadeiro médico em alta. Doutor Celso Fukuda, seja bem-vindo. Um prazer. Doutor, nós estamos aqui. O objetivo do Médico em Alta é trazer à tona grandes profissionais, grandes médicos que estão atuando aí e trazem conhecimentos, né? Trazem toda a sua notoriedade dentro da sua trajetória. E a gente vem percebendo, doutor, nesses últimos tempos, que você tem cada vez mais atuando, entrado aí na internet e tudo. E eu gostaria de saber, dentro da sua linha de atuação no consultório, a gente percebe que tem muitas pacientes ali que lhe acompanhavam, que já realizavam consulta com você, mas hoje podem lhe acompanhar dentro da rede social. Essas pacientes hoje que chegam dentro do seu consultório, elas recebem uma infinidade de informações, né? Uma infinidade dentro da internet. Elas chegam mais informadas, elas chegam com excesso de informação. O que você considera nesse contexto, doutor? Relacionado à quantidade de conteúdos que elas, de repente, consomem na internet? É algo que é benéfico ou maléfico? O que você encontra aí com relação a essa situação? É interessante esse excesso de informação que elas têm hoje com acesso à inteligência artificial, à internet. É interessante. Até porque, em algumas situações, a gente vai só filtrar o que elas têm de informação. Outras, a gente tem que corrigir que tem informações às vezes erradas. Então, fica talvez assim, corrigir alguns mitos. Acaba gerando mitos na internet. E a Uhum. gente tem que começar a corrigir esses mitos, verdades e mitos sobre algumas doenças e filtrar essas informações. Para algumas pacientes que têm uma informação, um poder de filtragem melhor, Uhum. às vezes a gente até facilita a nossa vida com esse excesso de informação que elas têm, porque às vezes elas já chegam já pensando no Municiado. tratamento, iniciar o tratamento, e você vai falar aquilo que ela já espera até que a gente fale, porque pelo Sim. excesso de informação, às vezes ela só não sabe operar, só não sabe tratar o medicamento, o nome comercial, mas ela sabe qual até é o tratamento, às vezes, da doença. Pô, bacana. E aí já chega mais informada, já tem menos, digamos assim, menos a atuação de repassar esse conhecimento já para execução. Teve algum erro ali que lhe chamou a atenção dentro de uma mulher que cometeu algum erro, digamos assim, recebeu a informação dentro da internet, ou inteligência artificial, que você disse, não, 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 isso aqui está totalmente equivocado. Teve algum caso assim? Geralmente mais mitos, né? É, Mitos, e geralmente eles chegam assim como desodorante causa câncer de mama, aí chegava, doutor, posso usar desodorante? é, Então, mas é os mitos mesmo, os mitos. Agora, com relação ao tratamento, se automedicar, eu até vi que a própria inteligência artificial, ela evita prescrever, né? Para que o sim. paciente vá procurar auxílio de um especialista. Isso é interessante também, que a gente até brinca aqui com o doutor Google, às vezes doutor, eu vi isso aqui no doutor Google, ela chega até brincando já com a Sim. gente e dizendo que pegou essa informação na internet. E a gente filtra isso, né? Realmente, isso aqui é uma opção, isso aqui é a primeira linha, isso aqui é a segunda linha. Essa opção que o Google falou para você é uma opção já ultrapassada, a gente não realiza mais. Então, ele de certa forma ajuda, porque elas chegam em algumas vezes informadas, e às vezes a gente vai tirar esses pequenos mitos e verdades. Algumas coisas são verdade, algumas coisas são mito, a gente vai só corrigir. Eu até gosto já corrigir, porque já facilita eu ter que começar com aquele introdutório da doença Aham. dela. E às vezes ela já chega com essa introdução da doença e eu vou só ajustar o tratamento e fica mais fácil da gente ter ela aderir ao tratamento porque ela já leu sobre aquilo e Uhum. quando eu começar com o tratamento, ela já tem uma ideia de como é o tratamento. Isso até facilita às vezes, na minha opinião, né, pessoal. Muitos colegas não gostam quando elas se sentem até ofendidas. Eu não, pelo contrário, eu adoro quando a paciente se informa e chega
com excesso de informação. Sim. Com excesso de informação facilita, até porque a gente vai no consultório, a gente vai discutir as formas de tratamento. Aham. Isso facilita muito a vida do profissional, porque todo o excesso de tratamento, eu tô ouvindo falar de um tratamento novo assim, 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 assado. Eu falei, olha, mas esse tratamento ainda não está liberado, os órgãos regulatórios ainda não liberou, ainda está em fase 2 de pesquisa, não está Uhum. em fase 3 ainda, liberado para a gente poder passar para o paciente, ainda é experimental, então é interessante essa informação da paciente às vezes. E a gente, olha, ainda não é comprovado o tratamento ainda, mas a gente está aguardando a liberação para esse tratamento dessa doença. Quando liberar, né? Quando liberar, a gente vai dispor. E doutor, assim, dentro da sua trajetória, né, teve muitas mudanças, né? Você tem uma trajetória aí como médico especialista em ginecologia e mastologia, né, doutor? O que que você percebeu? Teve alguma mudança, além da questão da inteligência artificial, foi a principal mudança dentro dessa sua trajetória, essa questão da busca pela informação, ou teve alguma outra aí que você percebeu durante esse tempo? Devido ao tempo que eu tenho de formado, mais ou menos 25 anos de formado, a gente viu algumas coisas mudarem. E, por exemplo, quando eu há mais de 20 anos atrás, Uhum. a gente fazia muitas cirurgias abertas tradicionais, né? Abrir o Sim, abdômen, fazer cirurgias abertas. E naquela época ainda era uma cirurgia videolaparoscópica um pouco caro, sim. exercia um certo de treinamento. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que além da cirurgia videolaparoscópica, em que eu tive que repensar minhas ideias, eu falei, não, a videolaparoscopia, as cirurgias minimamente invasivas, elas devem ser uma opção para a gente dar para paciente, para o cliente. Aí Uhum. fui fazer o treinamento de videocirurgia, videolaparoscopia. E começou também depois, começou a ter algumas doenças oncológicas, até começou a ter tratado pela cirurgia, a videolaparoscopia auxiliada pela cirurgia robótica, Uhum. pela, pelo console robótico. Sim. E aí eu falei, nossa, aí que a gente tem que evoluir mesmo. Uhum. E não tem mais pausa. E agora, essa videocirurgia e a própria cirurgia robótica, auxiliada pela plataforma robótica, auxiliada pela inteligência artificial para facilitar a nossa visão, Nossa. facilitar a nossa identificação. Uhum. Ele já vai nos auxiliar nesses procedimentos também. Uhum. Ou seja, o robô hoje não faz sozinho, mas a inteligência artificial, a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, que vai fazer menos dano no paciente, ter menos Uhum. sangramento, vai nos auxiliar na identificação visual de algumas estruturas Legal. e que ele vai nos auxiliar. Então, ou seja, está ficando cada vez mais preciso, cada vez mais focal ao Uhum. tratamento e talvez futuramente, né, a gente opera câncer ainda, a gente dá uma margem, a gente vê o tumor, como por exemplo no câncer de mama, e a gente palpa e faz uma margem ali de Uhum. segurança para que a gente tire todo o câncer de mama da paciente com uma certa margem de segurança. Mas no futuro, a gente vai ver qual é a margem de segurança da paciente. E quem nos auxilia nessa margem é ela contratar um patologista na sala de cirurgia, a gente resseca a região mamária e o patologista fala para a gente, doutor, tá margem livre, a tanto milímetro quanto tanto centímetro de margens, né, de segurança, mas no futuro vai ter a própria inteligência artificial, vai nos auxiliar a gente conseguir observar essa margem, corantes, né, que vai estar sendo pesquisado ainda, que é o futuro mais à frente, que está sendo pesquisar um corante que a gente possa injetar e a gente vê através de câmeras especiais, Uhum. ver a margem desse tumor e ressecar com mais segurança para o paciente e ser uma cirurgia mais conservadora, uma cirurgia mais precisa, né? Então, ou seja, esse avanço da tecnologia, tanto a cirurgia videolaparoscópica para ginecologia, a plataforma robótica que auxilia na videolaparoscopia, quanto a inteligência artificial nos auxiliando na melhor visão, nos auxiliando na maior localização da doença, para a gente ser mais preciso, vai beneficiar o paciente no futuro. E essas plataformas elas vêm se desenvolvendo mais rápido, parece, depois do Covid. Uhum. Parece que a coisa acelerou, Acelerou, né? acelerou muito
E a gente tem que estar acompanhando essa evolução e trazer isso para os pacientes. Tipo assim, se eu tô doente, eu como médico tô doente, eu quero o melhor para ofertar para o pro paciente. Uhum. Então, eu tento me capacitar ao máximo para dar o melhor tratamento para aquele paciente, para que ele, se ele for nos Estados Unidos, for na Europa, for em São Paulo, for em qualquer outro grande centro, ele vai ter o mesmo tratamento que eu vou querer ter o meu tratamento também. Perfeito. Então, a gente tem que dispor para o cliente sempre aquilo que eu quero para mim. Se eu quero o melhor tratamento para o meu paciente, então eu vou ter que me capacitar Uhum. e evoluir tecnologicamente. Ah, doutor, mas isso tem um certo custo. Bom, mas se ele puder dispor desse custo, a gente vai ofertar o mais barato até o mais Uhum. dispendioso, mais Sim, caro. sim. E aí vai depender o melhor tratamento para que ele possa dispor daquele paciente. E no SUS, doutor? No SUS a gente sempre faz o melhor que a gente pode daquilo que o SUS dispõe. Então, se o SUS vai dispor um recurso, a gente vai dispor. No SUS você tem uma vantagem, a gente fica com a nossa consciência tranquila que tudo que nós fazemos no SUS foi o melhor que eu pude. Sim. Então, eu ainda trabalho no SUS, eu atendo no SUS ainda, e é uma paixão que eu tenho no Hospital Oncológico Uhum. do Estado do Pará, que é o Hospital Offiloyola, e lá tudo que a gente pode dar do nosso conhecimento e aquilo que o hospital pode dispor para o paciente, a gente tenta dispor o melhor para o paciente. E a gente fica sem peso na consciência, porque tudo que eles podem dar, a gente dá o melhor Sim. que o hospital possa dispor. Logicamente, nós não temos ainda a cirurgia robótica para o SUS aqui em Belém, mas no futuro, quem sabe, essas plataformas foram chegando no serviço público, a gente poder dispor para ele também. De forma particular, doutor, você já atua na parte robótica, né? Já utiliza essas tecnologias, correto? Isso, no sistema privado, quando o paciente pode, a gente pode usar a plataforma robótica auxiliando a videolaparoscopia. E tem a própria videolaparoscopia hoje, que a gente atua também, atendendo os planos de saúde, sem ter grandes aporte do paciente, que o plano cobre. Sim. E a gente atua no SUS de uma forma mais tradicional, a nível de convênio, plano de saúde, você tem a videolaparoscopia, que já é uma evolução, E, vai dispor para quem tem plano de saúde, e se ela puder pagar a plataforma robótica, a gente vai dispor para o cliente sim. que possa pagar a plataforma robótica, Essa, que pla- vai facilitar. essa plataforma ela promove uma eficiência e um foco maior, né? Uma segurança também para o paciente. A qualidade da imagem ela é Qualidade, né? superior, o robô não cansa, não treme, então Aham. quando a gente faz algum movimento, quem está segurando a cama, nos auxiliando na cirurgia robótica, cansa, treme, roda a câmera, o Uhum. robô não vai rodar a imagem, não vai tremer, não vai cansar. Então, e tudo que eu quero que a câmera faça, o robô vai fazer. Já o auxiliar não, às vezes no intuito de nos ajudar, ele faz o movimento que a gente não volta, não Aham. aproxima, não recua. Então, isso tu tá ocupado no que ele tá fazendo tentando nos ajudar, bem intencionado. Uhum. Sem ele a gente não consegue operar. Até na própria plataforma robótica, nós temos que ter auxílio de instrumentista, auxílio de um colega que vai aspirar lá dentro, que o robô não tem um aspirador. Uhum. Ainda é uma falha que eu acho ainda da plataforma robótica. Então a gente tem que ter um auxílio lá para tirar o bracinho do robô, para tocar a pinça. Que eu quero uma outra pinça nesse braço Aham. 3 do robô. Aí ele tira a pinça, coloca outra pinça que eu quero. Ou Certo. seja, auxiliar é fundamental, o médico que nos ajuda. E às vezes ele é auxiliar numa cirurgia, e numa cirurgia dele eu vou ser auxiliar dele. Uhum. Uma parceria, Uma né? parceria. Então, geralmente na plataforma robótica você vai ter médicos experientes. Tanto o auxílio tem que ser muito experiente, quanto que o cirurgião tem que ser uma pessoa muito experiente também. Doutor, o que é muito importante aqui, que a gente percebe, né? Eu sou aqui como se eu não sou médico, né? A gente sempre inicia e brinca com esse jargão, mas é justamente para isso, né? Como leigo também, muitas pessoas aqui precisam entender o máximo que a saúde pode trazer de benefícios e o quanto, de repente,
o órgão público, né, precisa também trabalhar para se equiparar aos recursos do particular, né, para trazer uma eficiência, de repente, para esse paciente também, né? E você falando aqui nos dá a possibilidade de entender um pouquinho, né, sobre o máximo de recurso que a saúde pode promover. Né? Você está fazendo a sua parte, né, doutor? Tá buscando Isso. conhecimento, mas tem a parte do governo, né? Tem a parte. É, eu sempre me coloco no lugar do diretor do hospital do SUS, né? Eu Uhum. sempre me coloco no lugar dele e, por, sem interesse nenhum, lógico, sem criticar meus amigos, né, que são gestores de saúde, pesquisei por que que um hospital Barretos, por exemplo, consegue dar um atendimento e igual um tratamento do sistema privado e a gente não consegue. Então, tudo se chama recursos, né? Forma de Sim. captação de recursos. Então, o ICESP São Paulo, por exemplo, a 20% que eu estava vendo em 2016, que eu li um relatório deles lá, Uhum. 20% orçava o SUS, 80% vinha com fonte externa. E aí eu fui perceber como é que é essa fonte externa, Uhum. emendas parlamentares, etc., para o hospital dar uma qualidade melhor. Então, assim, o gestor ele tem que ter recursos, e a gente sabe que o recurso para esse ano foi votado no ano passado. Então, requer planejamento, requer projeto, Uhum. requer meio complicado falar nesse sistema e depender de políticos que precisem aprovar emendas parlamentares para fazer esse aporte Aham. para atender melhor ao paciente do sistema público. E essa fonte talvez bingo, por exemplo, Barretos, ele tem bingos, tem leilão, É. e tem pessoas que têm muito dinheiro, doam Uhum. e reduz dedução do imposto de renda. Sim, Então, sim. tem várias outras fontes que Barretos tem e que eu fico assim pensando, nossa, o nosso hospital público também poderia ter essa possibilidade e os gestores realmente usar o recurso que foi captado para converter isso em qualidade no atendimento. Isso seria interessantíssimo para a qualidade e até o profissional também, quando ele trabalha nesse sistema público e que tem recursos mais avançados, isso atrai Uhum. profissionais a querer trabalhar lá. Sim, entendi. Não só financeiramente, mas pela qualificação técnica, Uhum. às vezes pelo nome do serviço, pela qualidade do serviço. Alguns profissionais são atraídos para ganhar, às vezes fazer trabalhos científicos e ficar conhecido no meio médico Uhum. como profissional de saúde. Às vezes ele precisa aquela vitrine. Sim. E essa vitrine no hospital público de qualidade que atrai alguns profissionais. E aí atrairia até mais profissionais para o serviço público. Uhum. Tá? E hoje em dia, quem gosta de serviço público é porque às vezes é paixão mesmo. Aham. É uma parte que a gente doa que financeiramente é inferior ao sistema privado, mas a gente se doa porque Sim. é como devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos doou. Né? Nossa, que Que a bacana. maioria dos médicos aqui foram formados pelo sistema público, antigamente não tinha faculdade privada na nossa região, Uhum. então nós fomos formados alguns na Universidade Federal, na estadual, Uhum. recursos públicos, Sim. e uma questão de ética pessoal, a gente também devolver uma parte do que a gente, de certa forma, usou do recursos públicos para se formar, e Perfeito. a gente devolve isso uma partida para trabalhar também, se doar um pouco também do nosso conhecimento, da nossa capacitação, para se doar ao serviço público também, é devolver aquilo que foi investido na gente. Perfeito. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a capacidade que a gente pode ter na área da saúde, na parte de tratamento, né? Mas antes de chegar aos tratamentos, existem sintomas, existem formas de prevenir, né? E acredito que isso é muito na parte clínica, né? Na parte de consultório, né? Ter aquele olho no olho, entender, né? Um pouquinho das particularidades de cada paciente. E eu queria saber, doutor, existe algum sinal, né? Falando sobre, você falou a respeito da parte da mastologia, né?
câncer de mama também, que você realiza os tratamentos, existe algum sinal, principal sinal que uma mulher, de repente, ela não deve ignorar? Eu sei que não dá para, como é que eu posso dizer, realizar aí um diagnóstico, né? Obviamente, mas de repente, dentro dessa longa jornada que você tem, entender que um sinal a gente precisa ficar de olho, né? E já procurar um especialista. É importante também tirar um mito, né? Uhum, Porque a mama ela sofre ação hormonal e em alguns períodos do ciclo hormonal da paciente você vai ter dor mamária. Então é uma procura muito grande. É causas de consulta em consultório do mastologista, é dor mamária. Então, sim. e a gente tem que tirar esse mito que a dor mamária já é um câncer. Uhum, Não, pelo contrário. Na maioria das vezes que a mulher procura um médico, tá com dor mamária, eu digo até para ela, estou tranquilo que é bem provável que eu vou te examinar, é bem provável que eu vou investigar, e é bem provável que a gente não vai encontrar doença maligna. aham, Então, geralmente, o câncer não dói, geralmente, né? Então, a maioria das vezes, quando ela chega com, doutor, tô palpando algo duro na minha mama, mas muito doloroso, eu acho que não deve ser nada maligno. uhum. Ao contrário, quando a mulher sente, doutor, eu palpo um nódulo, apareceu de repente, Hum, apareceu rápido e não dói. Aí eu fico mais preocupado, porque o câncer geralmente ele cresce de forma silenciosa, se forma não doendo na mama, porque uhum. como é um órgão externo, ele não vai se comprimir com nenhuma estrutura que vai causar dor. Certo. Então, se ele tivesse num órgão como dentro do cérebro, por exemplo, quando começa a crescer, começa a causar dor de cabeça, começa a causar tontura, começa a causar alterações. Aham, E na mama não, é um órgão externo, então ele vai crescendo com poucos sintomas e ele dificilmente vai causar dor, podendo ter associado ela ter sofrido ação hormonal, ter dor e ter mais um câncer. E uhum. aí é essa confusão que dá. Então, geralmente, aquela dor com nódulo que some no outro mês. Ah, o nódulo sumiu, mas ainda tô com um pouco de dor. Então, geralmente são doenças benignas, são ação hormonais que vai causar dor. Já o câncer não, é um nódulo, ele não vai sumir. No outro mês ele vai estar lá Uhum. e ele não vai ter poucos sintomas. Então, geralmente, por isso que se desenvolveu estratégias para pacientes que não sentem nada, com uma certa idade, fazer Certo. o exame de rastreamento. São pacientes que não sentem dor, não sentem nódulo, não sentem nada, fazer o exame de rastreamento. Porque o câncer, ele cresce de forma traiçoeira, né? De forma silenciosa, né? E aí o exame de rastreamento para a gente descobrir precocemente e começar o tratamento dessa paciente com melhor efeito estético nessa paciente. Então, esse mito que elas chegam, a gente tem que tirar que aquela dor Uhum. não é um câncer. Ah, Então, não. isso que fica muito forte na gente. E geralmente o câncer é um nódulo, crescimento muito rápido, Uhum. apareceu de repente e que não dói. Isso me Entendi. deixa muito mais preocupado no paciente. Perfeito. E a paciente, de repente, procura quando está doendo, mas na verdade, pelo que eu percebi aqui, a melhor forma de prevenção é justamente fazer os seus exames regulares, né? Para que haja aí a detecção ou não, né? De algo, né? Seria. E para cada faixa etária, o mastologista ele tem a sua prevenção. Às vezes ele vai lançar mão do exame físico, às vezes vai lançar mão do exame de ultrassom, e quando disponível, às vezes vai lançar mão da ressonância, e quando a idade permitir, às vezes lança mão da mamografia. Existem mamografias também, as mamografias Uhum. chamada tomossíntese mamária ou mamografia 3D, que é uma mamografia com maior radiação, mas ele também consegue ver em mulheres com mamas muito jovens. Então, as meninas, mulheres de 30, 40 anos de idade, a tomossíntese, às vezes, ela facilita a visibilização melhor dessa imagem do que a mamografia digital tradicional, que nós Sim. temos hoje a digital e a digitalizada. Então, as mamografias, elas também sofreram evolução tecnológicas, né? Uhum. E você tem mamografias a tradicional, antiga, né? Que quase a gente não se vê mais. Tem as digitalizadas, tem a puramente digital, que facilita bastante, a qualidade da imagem é melhor, e tem a 3D hoje, que tem maior radiação, e tomossíntese mamária também conhecida, né? Essa mamografia, que vai servir também porque como ela tem uma qualidade de imagem melhor
e evita, ela forma várias imagens e Uhum. concentra, e depois o software, o programa dele processa essa imagem e coloca numa imagem 2D para gente. E a gente Legal. não vai ter aquela sobreposição de tecido sobre tecido Uhum. que na mamografias tradicionais ela teria. Isso facilita ver, principalmente com mamas jovens. Então, essas mamografias mais modernas têm um custo mais caro. Em Belém já tem essas mamografias, só que às vezes não vale muito a pena, Sim. tá? E depende de cada pessoa que tiver condições financeiras de quiser uma qualidade de imagem melhor, Uhum. a gente pode às vezes sugerir para ela, mas não é disponível para todo mundo ainda. Doutor, você falou de várias idades, né? Existe alguma idade que você precisa tornar obrigatório esses exames? Seria uma pergunta. E se a maioria das mulheres reclama do desconforto, né? Ou possível desconforto. Dentro dessa trajetória de tecnologia, isso melhorou ou não? Como é que tá? Sim, quanto melhor a mamografia, por exemplo, a mamografia tradicional, ele tinha que comprimir mais para fazer a qualidade da imagem. Uhum. A digitalizada comprime um pouco menos do que a tradicional. A digital é menor a compressão do que A primeira, né? a digitalizada. Ou Hum, seja, quanto mais evoluído a imagem, possibilidade, vai necessitar da compressão. Logicamente, vai depender também da idade da paciente. Quanto mais jovem, por ter mais parênquima mamário, requer um pouco mais de compressão. Quanto a mama mais lipossubstituída, vai requerer menos compressão. Então, ou seja, também vai muito do seu padrão genético da mama, que vai dar menos dor ou mais dor. E isso tem que juntar a tecnologia, que ela vai poder comprimir menos, e com a afinidade ou a capacitação do técnico, que vai fazer a técnica, né, que geralmente são mulheres que fazem o exame de mamografia, uhum, ela vai sentir aquele parênquima. E aí ela assim, não, esse parênquima aqui é menos denso, uhum. eu vou colocar menos compressão. Então ela ajusta a compressão para causar menos dor. Sim. E mais com a qualidade boa de visibilização, de observação da imagem, né? Então, assim, um técnico bem capacitado, sabendo que o equipamento pode dar para ela na Aham. qualidade da imagem e comprimir menos, porque quanto mais esse aparelho for mais moderno, com a qualidade de imagem melhor, vou necessitar de menos compressão. Legal. E isso aí vem evoluindo. Aí você pega relato do paciente, poxa, doutor, fiz o exame naquele local, doeu muito menos. Não foi só o aparelho em si também, o Uhum. técnico também é importante aí. Entendi. O técnico da mamografia técnica. E já na Aham. maioria das vezes são mulheres que é mamografia. Então, geralmente são mulheres que Uhum. atuam e geralmente essas técnicas, quanto mais experiente naquele aparelho e ela entender que aquele aparelho necessita de menos compressão, logicamente dependendo da paciente, porque tem paciente jovem com parênquima muito denso, difícil ver a imagem, ela vai ter que comprimir um pouco mais. E Uhum. ela sente isso na hora dela for comprimir a mama dessa paciente. E é interessante isso, né, doutor? Você falou assim, aquela que tem mais experiência no aparelho, né? Porque às vezes a pessoa tem muita experiência, mas fica só não busca, né, um novo conhecimento, Isso. né? Então tem toda Não, essa. não, não sabe usar o equipamento Não que sabe tem. usar, né? E isso é importante até para os profissionais médicos também. Às vezes, eu vou ver melhor esse ultrassom, eu fiz ultrassom, não deu doença. Aham. Mas não é questão do aparelho em si, é o profissional que manipulou aquele aparelho, é o operador dependente. Com relação à dor, também é muito relacionado a isso. Operador dependente, o técnico capacitado, que entende que aquele equipamento necessita de menor compressão, dependendo de cada caso, lógico, que Uhum. tem casos que ela vai ter que comprimir mesmo, e o aparelho ser mais moderno também. Se o aparelho dispõe para ela ter menor compressão em algumas mulheres, ela vai. Logicamente também influencia também o limiar de dor de cada paciente. Tem uma Aham. variável muito grande também. Sim. Mas geralmente você vai ter, se você tiver uma boa clínica, com bons equipamentos, com um bom profissional que atua naquele equipamento, geralmente você vai ter uma incidência menor de dor naquela clínica. Uhum. Porque você tem um conjunto ali. E vai depender só do limiar de dor do paciente, né? Legal, doutor. Toda essa informação é muito importante. Outra coisa, doutor, que
a gente acha interessante, né, que você dispõe, né, de um conhecimento de duas especialidades que envolvem a saúde da mulher, que é a mastologia e a ginecologia, né? Então, digamos assim, que é algo positivo, né, para aquela paciente, porque já detém ali, de repente, duas especialidades que ela precisa, né, cuidar do seu corpo, da sua saúde. Falando sobre a parte ginecológica, né, existe algo que tem uma procura um pouquinho maior, né? A gente percebe muito, por exemplo, nas suas redes sociais, a questão das cólicas, da endometriose. Existe algum assunto que é muito comum no seu consultório também? Existe primeiro que a paciente, vamos falar logo assim, que ultimamente você tem tido paciente sendo diagnosticada com endometriose grave, né? Então vinha ao consultório. A gente fica pensando, poxa, será se aumentou muito a incidência ou se a qualidade dos profissionais em diagnosticar a doença melhorou? Então a Uhum, gente fica nessa dúvida ainda com relação a isso, mas de fato, a gente vem encontrando cada vez mais pacientes com quadro de endometriose severa no consultório. Então, isso levou com que a gente atuasse na oncologia, né, oncologia ginecológica, eu começasse também a me capacitar melhor para endometriose. Pela uhum, própria procura, começou a melhorar a qualidade das imagens, capacitação dos médicos em Belém a diagnosticar a doença, porque antigamente a mulher fazia a doença, sentia muita dor de cólica, sofria com cólica, faltava de escola, faltava o trabalho, ia para a urgência tomar medicamento, fazia o exame normal. E aí, o que é? Doença psicológica? E uhum. a gente não, querida. Você deve ter alguma doença assim, 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 mas o exame não consegue ver. E a gente lançava a mão, às vezes, no passado, não agora no presente, mas no passado, vou se dizer no passado, a gente fazia, por incrível que pareça, a gente operava para diagnosticar uma doença na paciente, chamada laparoscopia diagnóstica. Uhum. E que hoje, né, o uso da laparoscopia diagnóstica, ela vem ser menos usada, quase não usada, por causa da capacitação do profissional com ultrassom, aquele Uhum. simples ultrassom no passado que não via nada, com um profissional capacitado, está conseguindo diagnosticar a doença para a gente. E agora a gente está conseguindo ter o diagnóstico, iniciar o tratamento dessa paciente e tirar aquele mito que cólica, ela não tem que faltar à escola, cólica, se ela tem Uhum. cólica e falta à escola, falta ao trabalho, fica impedida de exercer a sua atividade habitual, Uhum. alguma coisa está errada. O médico ginecologista tem que pensar em outras doenças que possam causar essa capacidade e Certo. tratar, começar o tratamento clínico dessa paciente. Cólicas muito fortes não é normal, né? Não é normal, Não é. cólica não é normal, não é normal a mulher sofrer. Uma mulher ela não tem que sofrer hoje em dia. Então o médico ele tem que observar para isso, que aquilo ali não é psicológico, não é Aham. uma doença psicológica. Às vezes está faltando um um profissional que consiga ver aquela doença, Uhum. né, diagnosticar essa doença, às vezes uma equipe que consiga dizer os locais que ela precisa realizar os exames, né, para poder ser diagnosticada e começar o tratamento. E, doutor, vou defender os leigos aqui. Opa, até engasguei aqui. Endometriose. Endometriose. O que que seria, daria para resumir o que que exatamente ela seria? Ela é atuação em algum órgão? Como é que é? O que que ela é efetivamente? Porque a gente sabe os sintomas, né? É. Cólica, né? E tudo, mas o que que hoje ela é muito comum, né? Mas teria como fazer um pequeno resumo do que ela significa? A endometriose é um tecido fora do local que ela deveria estar. Que Uhum, tecido é esse? O endométrio. O endométrio, ele é aquela camada que a mulher menstrua. uhum, Essa é a camada que ela menstrua todo mês, que descama e ocorre a menstruação. Esse é o endométrio. E a endometriose nada mais é do que células parecidas a esse endométrio, localizado fora do local certo. Ou seja, pode estar localizado no ovário, na pelve, no entendi. intestino, na bexiga, numa região externa, na trompa, que quando ocorre na trompa de falópio é quando pode ocorrer a infertilidade. Às vezes ela Hum, bloqueia atrás do útero, que é onde ocorre a fecundação.
vai dar também um pouco de infertilidade, em torno de 30% de infertilidade. Mas não é, ah, doutor, então toda mulher que tem endometriose vai ter infertilidade. Não. É em torno de 30% de modo geral. Lógico, dependendo da gravidade da doença, às vezes fica difícil ela engravidar, dependendo do grau dessa doença, a gravidade dela. Então, mas se ela só por ter endometriose, é em torno de 30%. Entendi. Então, esse endométrio localizado fora da cavidade uterina é chamado de endometriose. E ela muda de nome às vezes também, por até mecanismo de doença um pouco diferente. Uhum. Por exemplo, quando esse foco de endométrio está localizado no ovário, a gente chama dentro do ovário forma um cisto, a gente chama de endometrioma. Então, às vezes ela vai na internet e encontra, ah, doutor, endometrioma é uma outra doença. Não, é endometriose. Mas Ah, no ovário, interessante. endometrioma. E quando também tem esse foco de endométrio localizado no músculo do útero, Uhum. dentro do músculo do útero, na parede do útero, né? É chamado de adenomiose. E muda esse nome e às vezes o tratamento ele muda um pouquinho também, tá? Entendi. Dependendo da região que vai localizar essa doença. Nesse caso, por exemplo, a questão da infertilidade dá para reverter, né, dependendo do grau de avanço. Então, quanto mais cedo, de repente, diagnosticar, muito provavelmente tem a possibilidade de reversão. Seria mais ou menos assim? Na verdade, quando ela está sendo acompanhada por um especialista em endometriose, a gente consegue é, observar isso aí, Uhum. né? Observar onde está localizada a doença, a gravidade da doença. Logicamente, os tratamentos hoje que nós temos disponível, a gente não consegue eliminar foco só com tratamento e que ela não tenha mais doença. Então, Uhum. curar ela só com tratamento. A gente, mesmo que eu bloqueie o ovário dela, para ela não ovular, vai melhorar a dor dela, ela vai ter qualidade de vida melhor, mas essa doença, ela ainda vai ser progressiva. Uhum. O que vai diferenciar é se vai ser lentamente progressiva ou vai ser mais rápida. Se ela for, dependendo da gravidade da doença, crescimento muito rápido, às vezes requer um tratamento cirúrgico, Sim. fora o tratamento clínico. E a gente também desmistificar que nem toda paciente que tem endometriose a gente tem que obrigatoriamente operá-la. Não, porque mesmo que eu opere, às vezes ela vai ter uma recorrência de doença. Uhum. Então, e evitar a cirurgia quando necessário. Então, a Sim. gente tem que um especialista ele vai ter que analisar quando operar essa paciente, qual é o melhor momento de operar, se ela necessita da cirurgia. Uhum. Então, nem sempre que ela tem endometriose, ela tem que operar. Se a paciente ela não tem nenhum sofrimento, eu estou tratando clinicamente essa paciente, Uhum. ela ficou estável, sem crescimento do foco evidente, Sim. então parece que está crescimento bem lento. Eu até digo, está estável, né? Ela está Aham. estável, então a gente não vai precisar operar essa paciente. Então, isso aí a gente tem que analisar direitinho, por isso que ela tem que procurar uma pessoa que tenha uma certa experiência na doença, para que ela possa ser bem conduzida. E Certo. se ela for jovem, adolescente, né? Que às vezes a gente pode diagnosticar, um pouco mais raro tem na adolescência, mas nós também temos diagnósticos em mulheres jovens e Uhum. a gente tem que acompanhar isso aí para que ela não seja prejudicada lá na frente, ser diagnosticada quando a trompa dela já está obstruída e Uhum. causar um problema para ela. E aí, vai dizer assim, tem como eu evitar dela ficar infértil, tem como eu estar acompanhando isso e tentar, talvez, ajudá-la nesse sentido, mas a gente não consegue dar garantias, porque a doença ela é progressiva. Uhum. Entendi. E doutor, essa doença ela é na fase do ciclo menstrual ou não? Não tem nada a ver. Tem. Toda vez que ela menstrua, vai dar uma cólica muito intensa. Então, isso é um sinal muito forte. E essa cólica menstrual que ela tem, ela tende a piorar. Ou Uhum. seja, você tem cólicas menstruais intensas e que, com o passar dos anos, elas vão ficando cada vez pior. Uhum. Então, isso aí é um sinal clássico de que essa menina, ou essa senhora, ou essa mulher, né, dependendo da idade dela, vai ter que procurar atendimento médico, porque para a gente começar o tratamento. Porque o tratamento também ele é multidisciplinar. Uhum. Ele não é só um ginecologista passar um hormônio para ela. Às vezes a gente precisa de dieta,
às vezes nós precisamos de um fisioterapeuta, às vezes nós precisamos de um medicamento para ajudar nessa paciente a ter qualidade de vida. E às vezes não é só anticoncepcional, por exemplo. Anticoncepcional ou hormônio, né, é um deles, né? É um dos tratamentos. Uhum. Faz parte do pacote de tratamento da paciente com endometriose. Então, a endometriose, ela não é só cirurgia, não é só hormônio, não é só acupuntura, não é só. Não, é a junção de todo essa equipe multidisciplinar. Ah, perfeito, doutor. A gente percebe aqui, poxa, ficaria horas aqui, mas a sua agenda também não permite, nem a minha, nem de todo mundo aqui. Mas é muito positivo, né, ter essas informações. Acredito que vai agregar bastante para as mulheres, ter essa possibilidade e ter você também, né, dentro das redes sociais para quem quiser lhe acompanhar e obter informações de qualidade. Eu acho que é um dos princípios do Médico em Alta é trazer informações validadas por médicos que têm, que estudam, que trabalham com vários congressos, atuando como professores, palestrantes, enfim, que costumam ter uma qualidade na parte do conhecimento, né? E essa validação ela é bem importante, né? Eu acho que é bem interessante quando a gente tem essa possibilidade de conversar com esses médicos. Mas a gente sempre pergunta aqui, doutor, aí você já falou um pouquinho do seu tempo de formado já, né? Mas o que que levou, né? A gente sempre pergunta aqui, como curiosidade mesmo, o que que levou o doutor Celso Fukuda ingressar na medicina, optar por essas especialidades? Teve algum ponto ou não dentro da sua dinâmica, dentro da sua trajetória? Primeiro eu queria ser piloto, né? É, Piloto de avião. olha aí, Essa era a minha paixão. você já informou isso em algum outro local? Você quer? Não. Olha aí, novidade aí. Primeiro, impossível ser piloto. Estatura, Uhum. visão, não teria capacidade nenhuma de ser piloto. Então, eu falei, não, eu sou piloto de simulador. Olha aí, que Adoro simulador. bacana, que legal. E aí eu mato essa minha paixão interna de ficar no simulador. Então, eu Legal. adoro simulador. E eu falei, como é que eu vou sobreviver então? Se eu não consigo exercer a profissão, então eu vou seguir outra paixão. Que como eu gosto de estudar, sempre estudei muito, então todo Uhum, mundo que me conheceu eu no pré-escolar e na escola, no primeiro uhum. grau, sempre viu que eu era uma pessoa muito dedicada. E eu falei, poxa, qual é a área que a gente tem que estudar sempre, né? E sempre está estudando, sempre se capacitando. Eu falei, vou para a área das ciências biológicas. Legal. Na minha geração, antigamente era dividido CB, CE, CH. Aham. Eu até entrei no CE, Hum, que eu pensava em ir pro ITA. Só quando eu vi assim, vou passar no ITA, vou. Passei no ITA, mas eu não tenho estatura. aham. Então, falei, então não vou. Então eu vou para CB. Sim. E aí eu fui para ciências biológicas. Dentro da medicina, eu tive que ir para uma cidade pequena, né? E eu via muita paciente parindo, né? Uhum. Nascendo. E eu falei, como é que eu vou dar assistência a essas mulheres? Sim. Ficava com aquele. Não tinha experiência em parto. Uhum. Então vou fazer ginecologia. Então Perfeito. saí desse interior, fui fazer ginecologia. Aí na ginecologia eu falei, nossa, essas pacientes sofrendo com tumores, Uhum. etc., sangra. A paciente chegava sangrando na Santa Casa, com aquele sangramento horrível. Vou me capacitar para câncer. Aí eu Sim. fui para oncologia. Aí fui para Filoiola, capacitação em oncologia ginecológica. Aí fui fazer lá mastologia, que era câncer de mama. Uhum. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. E nisso se passou 10 anos de capacitação. Entre Legal. a ginecologia, mastologia, oncologia ginecológica. E aí, nesses próprios serviços, eles contratavam a gente para poder fazer parte do corpo clínico. Uhum. E a gente indo para congressos de medicina em São Paulo, aí a videocirurgia, laparoscopia. Eu falei, nossa, isso é muito caro, não dá para nossa região lá Uhum. da região norte, isso não vai chegar para a região norte. E aí eu falei, nossa, aí quando a gente percebe que é uma coisa que já estava se consagrado, Uhum. falei, nossa, mas eu não vou conseguir ofertar para o meu paciente lá. Então eu tenho que ser capaz de fazer as mesmas coisas que um paulista, que um Uhum. americano, que um japonês vai fazer também. Nossa, que Aí eu legal. fui me capacitando, ou seja,
a gente nunca para de se capacitar. O profissional médico ele tem que estar sempre se especializando. E eu até digo, quando eu vou para um congresso e nesse congresso eu aprendo pouco, é porque eu fiz a minha missão, ou seja, eu estou me capacitando. O congresso geralmente não chega a ser novidade. No congresso eu vou só ver a opinião de um especialista falando aquilo. Uhum. O engraçado é que quando eu cheguei aí em algumas palestras, só para ver a opinião de algum colega, falei, poxa, a Audrey vai palestrar? Quero ver qual a opinião dela com relação à laparoscopia e câncer de colo. Legal. Porque lançaram um trabalho, e esse trabalho dava 6% maior de morbidade. Eu falei, poxa, eu quero ver a opinião dela se ela lê esse Uhum. trabalho. E o que é que ela acha daquilo? Entendeu? Aí tu vai para lá, mas tu já sabe disso. Uhum. E às vezes o Congresso vai falar sobre esse trabalho, você já leu esse trabalho, você já sabe que talvez há uma mudança na nossa conduta ali, Sim. só que tu quer ver alguns experts que faz a mesma coisa que você faz Uhum. e qual a opinião deles, né? E Perfeito. aí o Congresso é isso, é compartilhar a experiência do especialista. Pô, legal. Poxa, qual é a tua experiência? É essa. Como é que eu faço? E eu faço de uma forma, às vezes o outro especialista faz de outra forma, que é um pouquinho melhor. Uhum. E aí eu falo, não, eu gostei da forma como ele faz. E eu acho que é isso. Eu acho que o Congresso, ele não é só atualizar, eu acho que é também passar a experiência dos outros profissionais também. E como eu fico no hospital que tem residente médico, Uhum. embutir na cabeça desses médicos também que estão se formando, que a gente tem que estar sempre à frente, Sim, perfeito. né? E o Congresso, na verdade, tu vai não só atualizar, às vezes, de repente, uma coisa que tu não sabia vai saber, né? Um conhecimento novo. Porém, o ideal é que você vai lá ver a experiência desses especialistas. O que Uhum. é que eles têm a mais do que você? E Perfeito. você tentar pegar essa experiência. E pegar esses médicos que estão se formando, cada vez mais a estudar antes de ir para o Congresso, saber antes. Então, e não esperar um congresso para adquirir só conhecimentos novos. Uhum. Eu discordo disso. Eu acho que o profissional ele tem que estar constantemente estudando, constantemente pesquisando, antenado e conversando com colegas lá fora também para ver se tem alguma coisa nova E, e sabendo disso bem antes e pesquisando. E quando uma coisa que ele acha que ele vai mudar a nossa conduta, aí sim vale a pena ir nos congressos e ver quais são as opiniões dos outros especialistas. E às vezes fazer aquele network com outros uhum. profissionais, até no próprio coffee break, Sim. conversar com ele e dizer assim: nossa, e aí, o que é que você vai fazer? O que é que você está Uhum. fazendo? Né? Então, isso é interessante também nos congressos. Bacana. Essa troca, né? Essa possibilidade de contribuição. E aí, doutor, você tem aí também a contribuição, e aí é por isso também que a gente está trazendo o Médico em Alta, justamente para trazer a linha de contribuição que esses profissionais têm para o portal, né? Para o podcast. E a gente está quase finalizando aqui, mas eu queria tocar num ponto muito especial, né? Todo esse conhecimento, toda essa trajetória, toda essa contribuição, até pouco tempo dentro da internet estava meio invisível, né, doutor? Estava um pouquinho lá devagar, no sentido de as pessoas procuravam o doutor Celso Fukuda, não conseguia encontrar dentro da internet, né? E eu sou muito grato, né, pela oportunidade dentro da Único de poder lhe ajudar nesse quesito, né, a trabalhar melhor o seu posicionamento, seus resultados, pessoas conhecerem melhor o seu trabalho. Mas eu queria ter uma visão sua, né? O que que você acha? O que que dentro desse tempo que a gente está atuando deu uma melhorada? As pessoas começam a perceber melhor? Porque dentro do segmento médico e das pacientes, como eu havia falado no início, elas já sabem muito. Aquelas que passaram por você, né? Mas tem outras aí que de repente precisam de uma ajuda, né? Precisam de um auxílio. Teve uma melhora, questão de resultados, questão de posicionamento. Eu queria ter esse ponto de vista aí. Sim, né? E com relação a. Eu pensava em tentar entrar na internet, fazer alguma coisa de conteúdo, só que assim, questão de tempo, né? Então, ou você faz isso ou faz outra coisa. Então, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nunca tinha conseguido dispor de um tempo disponível para mim fazer esse posicionamento na rede.
E as pessoas comentavam comigo que eu não atendia o WhatsApp, tenho uma dificuldade ainda com o WhatsApp, não atendo muito celular e rede social praticamente nulo. Eu abri uma conta em rede social, ficava assim anos e anos sem nunca ter acessado. E de repente eu estava nesse congresso agora recente de endometriose lá em São Paulo, eu encontrei dois colegas de Macapá Uhum. e eles comentando: "Oh, nossa, você está fazendo conteúdo?" Eu falei: Olha. não sou eu que estou fazendo conteúdo, tem uma empresa, a Único está me ajudando, eu estou adorando porque eles colocam, fazem o conteúdo, vê os temas, discute o tema comigo, Uhum. colocam como é que eu ia bater foto, editar foto para colocar lá naquele conteúdo. Uhum. Então, todo esse trabalho que a Único faz facilita muito a vida. Tipo assim, foi um dos dinheiros melhores investidos Olha que bom. a ter acesso à empresa. E como eles me viram mais na rede, né? Uhum. E eles pensaram assim, Celso, quem é a empresa que está te auxiliando? Eu Aham. falei, não falei de empresa nenhuma ainda. Aí ele falou, mas tu não tem como fazer isso. Eu falei, com certeza não tenho. E aí começaram a pedir indicação de vocês. Ah, Então, que legal. para auxiliar, eu já vi dentistas, amigo meu, perguntando quem era a empresa, colegas médicos perguntando quem era. E eu, em Macapá, agora, nesse congresso, dois colegas de Macapá perguntam: olha, Celso, o que está acontecendo? Que você é tímido, você não gosta de bater foto, você não aparece em foto com ninguém, você é muito reservado e de repente você na rede social. Eu falei, poxa, verdade. É só uma empresa para ficar puxando, doutor, bora bater uma foto, doutor, bora fazer isso. Então, isso, vocês estão de parabéns, é um trabalho formidável. E eu tenho recebido muito elogio de próprios colegas e alguns pacientes falando: ah, doutor, eu encontrei o senhor agora na rede e agora eu tô falando para o senhor e às vezes eu indico paciente para o senhor e os pacientes não te encontravam e acabavam indo com outro colega profissional. Mas eu queria, não, mas ele tá assim, 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 tá o telefone. Aí eles entravam em contato. Mas elas queriam também, às vezes, como elas eram indicadas, Uhum. elas queriam ver alguma coisa do que eu exerço. Sim. E isso na rede era zerado, né? Uhum. Então, com vocês trabalhando com a gente, deu essa oportunidade para os próprios pacientes ter esse benefício de saber o que eu faço, como Perfeito. eu trabalho, qual a minha formação, como eu atuo. Então, isso aí é formidável o trabalho, não só de divulgação, mas também dos pacientes, auxiliar os pacientes a Uhum. saber esse profissional que já me indicaram, me disseram que esse profissional é muito bom. Mas o que é que ele faz mesmo? Ele trata a minha doença? Ele não trata a minha doença? Qual é a experiência dele? Então, Uhum. na própria rede, ele ajuda esse paciente a encontrar os médicos para ele. Logicamente, ela tem que saber filtrar, né? É, verdade. Doutor, é o antes da consulta, né? A gente vê muitos bons médicos, verdadeiros médicos em alta, mas que infelizmente, por não ainda não olharem para a rede social, para a internet, ainda não estão em alta, né? São médicos em alta técnica, mas que infelizmente ainda não conseguiram se apresentar antes da consulta, né? E eu agradeço pela oportunidade de estar atuando com você, doutor. E a gente também recebe muitos bons feedbacks a respeito do seu profissional. Então, casa muito bem, né? Essa questão de a gente também querer cuidar dos melhores médicos, dos médicos que têm também um nome, uma ética profissional. Então, isso para a gente é bem relevante também. Lhe agradecer pela sua participação, doutor. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que tenha gostado, né? E muito grato por aceitar esse convite. Foi muito difícil. A agenda do homem é complexa, é muita coisa, mas graças a Deus a gente conseguiu um espacinho de tempo e lhe agradecer por esse tempo aí, doutor. Pode se despedir, pode falar o que você quiser falar. Fica à vontade. Primeiro dizer obrigado pelo convite para o podcast. Então, eu falo melhor assim numa entrevista do Uhum, que falar gravando um vídeo. uhum, Então, gravar um vídeo assim para editar e colocar na rede, eu
não consigo falar. Numa entrevista, a coisa mais solta, mais livre, Hum. me sinto mais à vontade. Então, falar aquilo que eu penso na hora é mais interessante. Então, obrigado por convidar a esse podcast, né? Então, fico lisonjeado. E cada vez mais eu fico aberto a novos convites aí para a gente poder tirar dúvida das pessoas com relação a isso, com relação a doenças ginecológicas, doenças mamárias, né? Então, a gente fica aberto a novos convites. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Médico em Alta. Você continua acompanhando o doutor Celso Fukuda, está como colunista, de vez em quando ele traz aí um conteúdo relacionado dentro das redes sociais. O portal é médicoemaltabrasil.com.br. Fica à vontade para você poder compartilhar o que esses médicos em alta, verdadeiros médicos em alta, estão trazendo de conteúdo e conhecimento para todos nós. Muito obrigado e até mais. Valeu!